vou enrolar muito mais não, eu sei que você já quer a matéria. Não esquece de se inscrever, a gente está quase chegando a 1.200.000, viu? Conto com você aí para poder nos ajudar. Começo aqui com a matéria do Metrópolis, tá? É uma seção do jornal Metrópolis, que é o blog do Noblar. Eu vou voltar nesse tema aqui, tá? Mas vocês vão entender o porquê. Lula chama de golpe o impeachment de Dilma Rousseff, tá? Avalizado pelo STF. Eu já falei isso aqui para vocês, tá? Ok? Mas calma que tem coisa nova chegando aqui. Vamos lá, eu vou ler um trecho aqui só para você entender um pouco mais. Em sua primeira viagem internacional depois da posse, festiva no 1º de janeiro, vamos lá, Lula chamou 2 vezes o ex-presidente Michel Temer de golpista. A primeira na Argentina, a segunda ontem no Uruguai. Você vê que Lula está internacionalizando um discurso, e um discurso, diga-se de passagem, até não verossímil, um discurso não verdadeiro, que é sobre o golpe realizado em 2016, que segundo ele foi feito por Temer, o que eu não concordo, tá? O que eu não concordo, para mim não foi golpe, e você vai entender o porquê. Se a intenção de Lula com isso é convocar Temer à beira do palco político, faz sentido. O ex-presidente agradece e se apresenta. Ou seja, se o intuito do Lula era chamar Temer para ter protagonismo político de novo, parabéns, ele conseguiu. Porque ontem o Michel Temer deu uma resposta à altura desse discurso, pífio do Lula, tá? Mas, se não for, não teria que devolver-lhe a notoriedade perdida. Ou seja, Temer voltou ontem aos palcos por causa desse tipo de argumento. A intenção talvez seria agradar a ex-presidente Dilma e a esquerda do PT, que reclama da sua moderação excessiva. Importante você perceber isso aqui. Ou seria agradar Dilma, ou agradar a ala da esquerda, que reclama de moderação. Moderação? Lula já chegou passando o carro, já chegou passando o rodo e trazendo aborto de volta, investimento em outros países, colocando ministros comunistas. Isso aí é a moderação que eles dizem que Lula tem, tá? Mas calma, não para por aí. Agora eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, tá? E aqui é o ponto de inclusão que eu quero que você pense comigo, tá? Ó, essa matéria foi publicada no jornal Cidade Online, tá? Jornal da Cidade. Lula afronta instituições e entra em rota de colisão com Moraes. Você vai entender o porquê. Porque é o seguinte, Lula, ao atacar o impeachment de Dilma, chamando isso de golpe, ele fez declarações antidemocráticas, porque as instituições participaram. Tanto o STF, quanto a Câmara, quanto o Senado, tá? E se ele chama isso de golpe, por que Lula não vai pedir a prisão do Renan Calheiros, do Cunha, e inclusive do Lewandowski, que participaram do que ele chama de golpe? Só que o grande ponto que a matéria chama atenção aqui, e é onde a gente vai conversar aqui, é: Lula está cada vez mais atrevido e pode estar cavando a sua própria sepultura. Em 20 e poucos dias de governo, beira ao absurdo as incontáveis afrontas disparadas e erros cometidos e as bobagens vociferadas. Presentemente, além da situação extremamente complicada que vive com as Forças Armadas, ou seja, rota de colisão direta com as Forças Armadas, o petista passou a insultar também as demais instituições brasileiras, ao tratar como golpe o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Porém, para piorar ainda mais as coisas, Lula agora tem repetidamente chamado o próprio ex-presidente Michel Temer de golpista. Isso coloca inevitavelmente em rota de colisão com o próprio ministro Alexandre de Moraes. O magistrado foi nomeado por Michel Temer. O próprio Temer já reagiu hoje em nota à imprensa. Você tem noção de que Lula, ao chamar Michel Temer de golpista, ele chama a nomeação de Alexandre de Moraes de ilegítima? Você entendeu? Porque quem nomeou Alexandre de Moraes foi o Michel Temer. Você tem noção do quão grave é esse tipo de situação? E olha só, isso aqui repercutiu, e eu vou trazer para vocês. Vamos começar aqui o presidenciável, né? É um momento que faz a gente rir falar isso, mas vamos lá. O Danilo Gentili colocou o seguinte: por que o impeachment do Collor foi democrático e o da Dilma foi golpe? A resposta é óbvia, porque o da Dilma é do PT, e o PT é sempre do bem. Pois é. Por que eles não reclamam do impeachment do Collor? Que isso não foi golpe. Que o impeachment que é golpe é só do PT. Narrativa. Narrativa. É assim que vive o PT, de narrativa, tá? Mas tem mais coisa aqui, tá? Vamos lá. Ana Paula Henkel, comentarista, tá? Política, ela fala o seguinte: se o ex-presidente Michel Temer é golpista, como afirma o atual presidente Lula, então o ministro Alexandre de Moraes, indicado por Temer para o STF, também é golpista e ilegítimo? Um amigo está perguntando. Pois é. Olha só que Lula começa totalmente errado. E aqui eu vou chegar num ponto daqui a pouco. O impeachment,
tá? Mas você vê que ele começa totalmente errado agora, ele está em rota de colisão com todos os poderes, tá? E ele vai entrar em rota de colisão daqui a pouco com o Arthur Lira, e você sabe o que que isso vai implicar. Mais um parlamentar se manifestou sobre isso aqui, Marcel Van Hatten, do Partido Novo, tá? Já faz mais de 24 horas que Lula atacou as instituições brasileiras, Congresso e STF, chamando o impeachment constitucional de Dilma Rousseff de golpe de Estado. Alguém sabe dizer se o ministro Alexandre de Moraes já incluiu o extremista de esquerda no inquérito das fake news? E ele cita aqui a matéria do Metrópolis, que traz críticas pesadas ao Lula. Pois é. Aqui é importante eu colocar esse ponto aqui, sobre a rota de colisão de Lula. Agora não é só com os militares, não. Agora é com o judiciário e agora é com o Congresso. Onde isso vai parar? Tá? É tudo que Alckmin queria. Você sabe disso. E você sabe que Alexandre de Moraes, é lógico, a predisposição dele é mais ligada a Alckmin e Temer. Você acha que numa proposição dessa, Alexandre de Moraes vai estar do lado de Lula ou de Temer? Convenhamos. Quem o nomeou foi Temer. Pois é. Tá vendo o quanto isso é grave? Mas a gente vai chegar no outro ponto aqui agora, tá? Vou tentar não estender o vídeo, tá? Moraes, tá? Multa o Telegram em mais de 1 milhão por se negar a bloquear conta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu? Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta do Nicolas Ferreira. O Telegram, que é um aplicativo de mensagens, mandou uma nota, um ofício, perguntando a Alexandre de Moraes o que era para ser bloqueado, se era a conta toda, se foi, isso era censura, ou se era pontos específicos, tá? E aqui gerou uma discussão no mundo jurídico. Enquanto a gente estava debatendo, inclusive com alguns criminalistas, eu estava discutindo sobre isso aqui. Aí o Alexandre de Moraes veio e, como resposta, aplicou uma multa de 1 milhão e 200, se eu não me engano, contra o Telegram só por ter questionado, tá? Primeiro ponto. Aqui, e isso foi uníssono dentro dos grupos de conversa entre juristas aqui, tá? É o uso da máquina judiciária para penalizar, tá, aqueles que questionam em qualquer ponto o judiciário. Isso é perigoso, tá? O segundo ponto. Dentro Meu amigo, eu peço a você que ajude o nosso canal na missão de chegar a 100 mil seguidores. Canais que lutam pela liberdade hoje precisam ser fortalecidos. Afinal, tá difícil hoje falar de liberdade. Então, se você puder, fortaleça a missão dada, a missão cumprida, rumo a 100 mil seguidores aqui no nosso canal. E eu te agradeço muito pela confiança. Meu amigo, eu peço a você que ajude o nosso canal na missão de chegar a 100 mil seguidores. Canais que lutam pela liberdade hoje precisam ser fortalecidos. Afinal, tá difícil hoje falar de liberdade. Então, se você puder, fortaleça a missão dada, a missão cumprida, rumo a 100 mil seguidores aqui no nosso canal. E eu te agradeço muito pela confiança.